Bom dia, meu nome é Vaê, muitos já conhecem, nós há alguns anos já que estamos fazendo vídeo e sempre com o objetivo de passar alguma novidade, alguma informação, acrescentar alguma coisa para vocês do que a gente está fazendo aqui e que possa ser útil para tirar alguma dúvida, para vocês também poderem seguir essa prática, uma vez que tem dado bom resultado. Então, nós estamos aqui do lado do pó de rocha, que está, vamos dizer, atualmente, está muito visado pelo custo, que é muito baixo, e pelas informações que a gente está tendo, estão usando muito na cana-de-açúcar. Então, nas pedreiras, dizem que tem quilômetros a fila dos caminhões, aqueles caminhões enormes, pegando esse material e levando para os canaviais. E ficamos felizes que nós estamos falando desse tema, desse assunto já há alguns anos, e o Toquinho até lembrou, faz algum tempo, bom tempo, como começou esse negócio do pó de rocha, né? O pó de rocha foi um vídeo que eu assisti do professor Bernardo Knapp, na qual ele comentava uma plantação de arroz lá em Santa Catarina, que eles irrigavam com uma água de um rio que passava ali perto, e quilômetros acima havia uma pedreira de ardósia. Então, todos os rejeitos, o pó fino da ardósia, acabava indo para essa plantação de arroz, e a qualidade do arroz era excepcional, só que nem servia para o consumo, e sim para ser semente, pela qualidade que era o arroz que era proporcionado pelo pó de rocha. Isso me chamou a atenção, e ao mesmo tempo eu vi muita coerência nisso, porque a terra nossa, ela é a desfragmentação da rocha, que pela ação dos milhões e milhões de anos, junto com a matéria orgânica, se tornou o que nós conhecemos como solo. Solo, então, é isso, é mineral, é rocha de várias origens, ou vulcânica, ou de esfriamento lento, enfim, cada rocha ficou diferente por uma razão ou outra. Então, no caso desse pó de rocha, que é o basalto, é o que dá o melhor resultado, pelo menos é o que a gente tem conhecimento. E também a ardósia. No caso dele, ele é a exudação da lava vulcânica, com esfriamento rápido. O pó de rocha, ele é diferente por ele ser de esfriamento rápido. Foi dessa forma que a estrutura atômica dele proporcionou que houvesse 65 minerais, mais ou menos, e que proporcionaria uma absoluta diversidade de vários nutrientes necessários ao bom desenvolvimento das plantas. O mesmo caso acontece também com a ardósia. A ardósia também dá um excelente resultado. E nós percebemos que a gente, estando utilizando material natural, que a própria natureza proporciona, a gente está no caminho correto. Eu tenho, por exemplo, há uns tempos atrás, lendo tem
um produto chamado iorim, muito conhecido, bem mais caro, e eles nada mais fazem do que elevar a temperatura da rocha a 1200 graus e esfriar violentamente e depois pulverizar, deixar na granulometria adequada. Então, o que é essa diferença entre o iorim e o pó de rocha? O basalto é feito pela natureza e o iorim é feito em altos fornos artificialmente, mas o resultado dos dois é excelente. Estamos aprendendo junto com vocês, estamos experimentando no meu terreno aqui, então eu estou gostando muito, estou achando que o resultado que eu venho trabalhando esse solo já há alguns anos e esse ano está estou vendo, e o Toquinho também concordou, que as plantas está visível que estão com excelente qualidade. Não quero folhas enormes, nada gigantesco, porque isso não é bom. O que eu estou visando é o equilíbrio nutricional. E aí entra o pó de rocha, que está na proporção correta. Então, o que eu estou visando é o equilíbrio. Na minha mão, eu estou, assim, como vocês podem perceber, ele é muito fino, muito fino. E a aplicação dele, ela é na superfície. Ela tem que sofrer a ação do sol, da chuva, do vento, da variação da temperatura, e isso tudo proporciona uma aceleração no processo para que ela se decomponha rapidamente. Ao mesmo tempo, você também pode utilizar na compostagem, deve usar jogando e misturando na compostagem, porque é muito interessante, porque aqui tem muito micro-organismo. A temperatura alta fica desde que você tenha também bastante oxigênio, então é um local muito interessante de você enriquecer a compostagem com o pó de rocha. Onde você aconselha quem começar a comprar o pó de rocha assim para usar? Num processo paulatino, devagarzinho, você vai jogando por cima, sempre misturado com matéria orgânica. O que pode ser? O mais adequado, o mais indicado é um humus de minhoca ou o resultado da compostagem. Por que a compostagem é a melhor forma? Porque ela sofreu um processo de aquecimento onde determinadas bactérias patógenas elas foram exterminadas. E isso é muito interessante. Aqui eu estou procurando sempre nunca pegar, vamos dizer, um esterco de cavalo, ou de boi, ou de galinha, e jogar direto, mesmo curtido, jogar direto no solo. Primeiro, passar por um sistema de compostagem, elevando a temperatura, enriquecendo essa matéria com pó de rocha. Você pode colocar outras você pode acrescentar um pouco de cinza de pizzaria, você pode acrescentar o cal, porque o cálcio é importante, se não houver na matéria orgânica, sempre é bom. Uma das coisas que falta muito nos solos tropicais é cálcio. Então, o cálcio é importante. Então, se você procurar pouca coisa,
pouca, porque mesmo a cinza de pizzaria já tem cálcio, cal e o cálcio. Então é bom ter. Fazer tudo aqui, quando você levar para o seu terreno e colocar, ela já está estabilizada, já está tudo certo, o resultado é outra coisa, é muito melhor. Então, no caso, você fala para já preparar junto com a compostagem. Compostagem seria o ideal mesmo. Exatamente. E é essa conclusão atual que eu cheguei pelo seguinte: você quando traz alguma coisa de fora, você não sabe exatamente o que você está trazendo. Você não tem uma visão microscópica. Então, você pode estar trazendo coisas que vão trazer no futuro alguma doença para o seu solo. Então, o processo de compostagem é um processo muito interessante. Ele aquece e eventuais patógenos são eliminados. Então, olha só, isso aqui é um material já decomposto, né? Nós vamos fazer agora Aqui quantos dias você deixa aqui esse material, mais ou menos? Olha, aqui esse pedaço aqui deve estar mais ou menos uns 60 a 90 dias. Então, eu vou dar uma demonstração de como fazer a mistura com o pó de rocha. Vocês podem, por exemplo, numa área igual, deixa eu ver, uma área aqui, ó, aqui, espalhar a matéria orgânica. Tem algum clima assim, que você indica, um dia úmido, não, ensolarado? Olha, não tem. Eu tenho que fazer. Eu não vejo. Agora, o que tem que fazer, se preocupar, é não deixar a matéria orgânica expostos ao sol. Realmente a ação do sol, ela vai oxidar violentamente e nós não queremos isso. Então, seria bom. Então, respondendo a pergunta, num fim de tarde ou num dia nublado, e nós estamos fazendo hoje em pleno sol, tá certo que aqui está embaixo da jabuticabeira, então não tem tanto problema, né? Então é pegar mais ou menos um tanto assim, vai colocando assim o pó de rocha nessa quantidade. E, de preferência, misturar para integrar. O ideal também seria umedecer, manter úmido, porque os micro-organismos precisam de umidade. Então, a ideia... Nesses primeiros dias, assim, sempre está molhando no caso, então, tá? Sim. E cobrir. Então, agora aqui, nós já temos que pegar uma palha, uma palhada e colocar por cima. Aí, nós podemos... Estou fazendo uma demonstração, então, olha, é só jogar por cima, mais um pouco. Aqui você está usando bagaço de cana, né? Bagaço de cana. Então, sempre levando em conta que nós temos que pensar assim, que nós não estamos fazendo mais química, trabalhando com química. Nós estamos pensando em biologia, nós estamos trabalhando com micro-organismos. Eles são os grandes artífices para melhorar o solo.
Então, agora nós temos que jogar um pouco d'água. E essa água nunca é a água da Sabesp, que tem cloro. Se você jogar cloro agora aqui, você mata todos os bichinhos que estão aí. Então tem que ser água de chuva. Aqui você tem a captação sua, né, velho? É. Tem essa captação. Não tem chovido muito, mas mesmo assim eu tenho economizado, por isso eu tenho. Jogar um pouquinho da água aqui, vai jogando. Mantendo úmido. Pode ser acrescentado muito mais palha aqui, sem dúvida nenhuma, viu? Eu pus agora porque eu não quero me prolongar enchendo, colocando mais palha, mas eu pus apenas para vocês terem ideia. É isso. Umedeceu. Aí vai, Perfeito. Por exemplo, a pessoa fez uma aplicação hoje. Tem um tempo assim que você está entendendo que a pessoa vai voltar a aplicar? Novamente, a matéria orgânica, o tempo de duração da matéria orgânica é 3, 4 meses, em solo nosso aqui, tropical, né, quente. Daqui a 3, 4 meses não tem mais matéria orgânica. Você tem que pôr. Então você pode fazer isso mensalmente e pode fazer trimestralmente também. Pode fazer, não é esse tipo de prática, ele não é uma coisa assim muito rígida. Vai depender, você vai desenvolver a sensibilidade de você ver se depois de algum tempo, se houve muita chuva, se esse material ele já desceu para outros níveis do solo, aí já está na hora de colocar mais. Mas se não houve muita chuva, não é para esticar o prazo de isso tudo cada caso é um caso, né? Depende também do solo. Se o solo é argiloso, então é um processo com intervalo maior. Se for solo arenoso, o intervalo pode ser menor. Vocês estão vendo aqui tinha o cano, nós removemos, eu não sei se dá para cor. Sim, tá pretinho. Pretinho, não tá? Ó, então, olha a camada de terra preta que já se formou aqui. Isso é em qualquer outro lugar do meu terreno aqui, olha o incremento que já teve aqui de matéria orgânica. E isso que a gente tem que construir, e isso não é de uma hora para outra não. Isso leva tempo, isso leva muitos anos. Agora você constrói uma vida biológica aí. Para você construir um solo, eu já falei isso em outras oportunidades, leva 10 anos, não é assim. Você ainda está aprendendo, entre trancos e barrancos, você e você vai sentindo e percebendo o quanto o seu solo está evoluindo. Que nem aqui, velho, no seu espaço, você está chegando à conclusão que tem que se preocupar primeiro, no caso, mais com o solo do que com os defensivos ali depois na doença. Esse é o raciocínio correto e inteligente. Se você está trabalhando um solo, você está fazendo que teu solo, ou a tua planta, a tua árvore, ela ganhe imunidade e maior resistência à doença. Se você conseguir chegar num solo equilibrado, com todos os nutrientes, a resposta a planta te dará em não acontecerem mais doenças. Isso é assim com o ser humano e assim é com as plantas também. Então, no ar tem fungos, bactérias, vírus, o tempo todo, que podem nos atingir e atingir uma planta. Porém, nós não ficamos nem doentes toda hora. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico combate. O mesmo acontece com as plantas. O raciocínio é o mesmo. É o que acontece.
Então, por exemplo, se essa jabuticabeira tivesse num lugar mal drenado, então o grande problema dos solos, das doenças, ocorrem principalmente em solos que estão compactados. O solo compactado, ele favorece a proliferação de bactérias do mal, vamos dizer, que causam doenças. Então, para que essas bactérias não prosperem, há necessidade do oxigênio, da aeração. E isso é o grande problema dos solos que as pessoas não têm consciência. E o solo, para ficar aerado, ele precisa ter vida. Minhocas, um monte de insetos que vivem aqui, a presença da matéria orgânica, que faz com que o solo ele fique poroso. Essa camada de 0 a 15, ela tem que ser grumosa. Isso aqui que eu mostrei aqui, isso é grumo. É uma coisa importante. Aqui tem, vamos dizer, simplificando, é a cavinha onde moram as bactérias. Elas fazem com que esse grumo ele não se dissolva com a água. A água vem e passa e tem que sair limpa. Ela sai limpa. Agora, quando você pega esse grumo e põe a 20, 30 centímetros de profundidade, todo esse trabalho que foi feito foi morto, foi aniquilado. Você fala quando a pessoa enterra ali no caso. Enterra, inverte. E aí traz aquele solo que ele se dissolve. Então, se você inverteu, esse solo foi preparado para não acontecer nada. Simplesmente a água entra para dentro. O solo grumoso, ele retém a umidade, ele é uma esponja. Você inverteu, você trouxe aquela camada de baixo. Aquele solo, ele compacta, ele vira uma laje, uma pedra, e a chuva, com a ação da chuva, principalmente a chuva prolongada, ela vai se dissolvendo e vai formando aquela água barrenta e vai causando erosão e vai indo embora. Então, quando a natureza fez com que a parte grumosa ficasse na camada 0 a 20, é porque tem que ficar. Tem um sentido. Tem que respeitar, tem que entender por que das coisas. Então, muita gente pega e põe embaixo essa terra maravilhosa, preta, lá embaixo, para falar assim, é para deixar perto das raízes. E as raízes não precisam que você leve até elas. Elas vão onde elas querem e onde precisa, e onde devem estar. Então, o solo grumoso tem que ficar aqui mesmo, na superfície, e não lá embaixo. E você sempre vai ampliando ele com a cobertura morta, no caso. Sim, sempre. E você tem que alimentar. Você tem que sempre alimentar, porque isso aqui, daqui a 3, 4 meses, isso aqui vai embora. Isso mineralizou. Em solo tropical, com essa temperatura, você tem que sempre, o tempo todo, ir acrescentando matéria orgânica. Esse o coisa. E ao mesmo tempo, os milhões de bactérias aqui, elas precisam de oxigênio para viver. Se você enterrar, você matou todos eles, asfixiou. Então, quando você for pensar em fazer as coisas, você tem que levar sempre em conta o aspecto biológico, a vida que você tem, e que todos eles aqui estão trabalhando a teu favor. E o tempo todo. E a matéria orgânica, que eu queria até fazer
um plágio, é o Poço Ipiranga. Você tendo a matéria orgânica e utilizando corretamente, você tem tudo. As coisas ficam muito mais fáceis e viáveis. Então você vai, a partir daí, com o auxílio dos micro-organismos, que o tempo todo, incansavelmente, dia e noite, trabalham e de graça para você, desde que você respeite e dê uma condição adequada de vida para eles. Eles só querem uma umidade, querem trabalhar na faixa de 0 a 15 de profundidade, não mais que isso, é o habitat deles, e você fornecer comida para eles. Desse barranco, vocês podem ver nessa parte de baixo, é argila pura. Eu estou pegando essa argila, estou misturando com estercos e pó de rocha, e eu estou fazendo uma terra muito boa assim para pôr em vaso, rapidamente. Quer dizer, na verdade vai haver reações químicas e que a gente tem que aguardar acontecer, e depois do seu aproveitamento, né? Aqui, olha, dá para estar um pouco mais limpo. Aqui nós temos aqui uma terra mais preta, porque ela tem muito mais matéria orgânica, consequentemente mais uma atividade biológica ativa, com micro-organismos que tem aqui. E conforme nós vamos descendo aqui, vamos dizer, o solo aqui está na faixa de 80 centímetros, nós já temos aqui um solo já basicamente sem matéria orgânica, sem nutrientes. Porém, se nós pegarmos essa matéria orgânica e invertermos, trazendo para cá, nós matamos todos eles. Isso aí é um terremoto, é uma carnificina, né? E descendo, o solo vai piorando até nós chegarmos aqui numa argila muito própria para fazer até tijolo, duríssima. Ela é muito compacta. Eu até utilizo essa terra aqui, eu coloco muita matéria orgânica, ela puxa, você tem que pôr mais, e aí ele vai se tornando uma terra até fofa, legal, muito boa. A pessoa, por exemplo, tem um aterro, uma terra dessa aqui, só com o tempo mesmo? Com o tempo, não é de uma hora para outra não, mas dá para aproveitar. Então, eu parto do seguinte raciocínio: todos os solos você pode utilizar. Tem solos pedregosos, argilosos, no caso esse aqui, nós passamos por uma camada aqui, é pedregosa, e aqui é argilosa. Então, houve durante milênios, vários tipos de decomposição aqui, ou de movimentação de solo. Então ficou desse jeito. E aqui, numa área protegida, onde é ou controlada por mim. Então aqui eu tenho por obrigação manter a umidade, e por eu aqui não ter plantas, punks, que vão proporcionar uma diversidade de micro-organismos, eu tenho que, através de chorumes, eu trago para cá. Então, eu tenho que ter uma irrigação aqui controlada e sempre mantendo úmido. Então vejam aqui, eu vou cavocar um pouquinho em qualquer lugar e vamos ver aqui a qualidade do solo, né? Aqui você repõe o quê? Em 3 meses, velho, mais ou menos? Você coloca essa cobertura? Ou mais? Que nem aqui você colocou essa palhada. Aqui ele demora mais ó, eu estou cavocando, estou pegando raiz aqui, viu? Ó, olha a raiz aqui, ó.
Tá vendo? Então não há como eu disse, não há, essa é raiz de uva, viu? Então ela busca, na verdade. Ela trabalha nessa faixa. Então não há necessidade de você enterrar. Ela vem aqui. Ela achou aqui nutriente, ela gostou do ambiente aqui e é aqui que ela vai ficar. Ela vai tirando todos o que ela precisa. Então tem muita gente, é sempre bom lembrar, tem muita gente que pensa, tem plantas e só vai regando. Não é regando, só água. Você tem que dar comida para a planta. Você tem que dar nutrientes. A gente, assim como nós, você tem que gostamos de uma boa comida, planta também, equilibrada, com todos os nutrientes à sua disposição, que nem fosse um self-service, né? Num restaurante, eu estou precisando comer tal coisa, estou com vontade de comer isso ou aquilo. Então, você tem que diversificar e modificando o tempo todo, não é só sempre colocando o mesmo adubo, colocando vários tipos de adubo, vários. Porém, sempre, como eu disse, preparando eles numa compostagem preparada, misturada, bem curtida, para depois chegar aqui. Mas o que você entendeu assim que o pó de rocha se destacou em relação a tantos produtos que você usou de chorume, no caso assim? É que se você for fazer uma análise do adubo orgânico ou do esterco, ele não tem, ele tem um determinado número, pode ter 18 mais ou menos elementos químicos. Porém, muitos elementos químicos há muito deixaram de existir aqui no solo. Por quê? Porque já foram extraídas pelas raízes há 500 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos atrás, sei lá quando. Então, o nosso solo não tem todos os elementos necessários. Então, o pó de rocha, nesse aspecto, ele é importantíssimo, porque você está repondo e fazendo com que o teu solo volte às origens, aos primórdios, onde todos os elementos químicos necessários que a natureza proveu o sistema nosso aqui e já se foi há muito tempo. Por uma razão, ou por erosão, ou por lixiviação, enfim, por alguma razão ele não está mais aí. Então, você não vai conseguir um bom resultado se você não tiver todos os ingredientes. Assim como se é para fazer um bolo ou uma receita, é a mesma coisa aqui. Você tem que ter todos os ingredientes à mão para que a tua planta tenha um bom resultado. O pó de rocha, eu vi que você está usando no solo, via solo e via adubo também foliar. Eu estou fazendo uma experiência, na verdade eu não aconselho, pode ser que no futuro eu venha a dizer para vocês assim, olha, eu fiz e está dando um bom resultado. Eu estou acompanhando muito de perto para ver se dá certo. Eu estou pulverizando com pó de rocha e por enquanto está tranquilo. Agora, qual é a frequência de imediato que você está fazendo, assim? Olha, pela facilidade, eu estou fazendo isso aí de 5 em 5 dias, uma vez por semana. Tá? Principalmente agora que está na fase que a vegetação está muito vigorosa e está crescendo principalmente as pontas novas, né? A parte nova que fica muito mais suscetível ao ataque de fungo, porque ela é muito tenra, né? Você quer comentar uma dosagem assim que você está usando? Não, porque ele decanta. O pó de rocha, você coloca lá um tantinho, dá uma agitadinha e ele decanta. Não tem como a parte mais... queimar essas coisas? Não, imagina, não tem nada disso. Não tem o pH da água e do pó de rocha são iguais. E já medi, é na faixa de 6, 6,5. Não tem problema nenhum. Que é o recomendado
que o solo nosso, nós vamos talvez mais para frente comentar sobre o assunto. Aqui a mesma coisa, se vocês olharem o processo, é privilegiando os micro-organismos, mantendo a umidade do solo. O solo, eu estava olhando agora de manhã, olha, quiserem ver, o solo está macio, olha, úmido, ó. E nem parece que a gente está numa seca enorme aqui em São Paulo. Olha, e aqui não está chovendo, olha, está macio, macio. Então, com certeza aqui está uma festa de micro-organismos. E também tem um detalhe, olha, a palhada, ela pode e deve ser misturada. Fica excelente. Aumenta a qualidade do humus. Porque o humus, as pessoas pensam, porque é humus, pensa que é uma coisa só. Não é. O humus tem qualidade também. E uma coisa que proporciona qualidade no humus é a celulose, que está na casca da cana-de-açúcar. Você já me ensinou isso, mas se o pessoal tirar dúvida, e a pessoa, por exemplo, como se fosse no inverno, abrir uma valeta e colocar isso e enterrar, o que mudaria tanto? É um processo totalmente errado, porque no processo de decomposição é necessário que haja oxigênio para poder decompor. E se você enterrou, ele absorve o oxigênio que está ali e não vai ter para a planta. E ao mesmo tempo, ele pega e gera um gás. Um gás e uma substância, um ácido que é chamado de sulfítrico. Então está tudo errado, é absolutamente errado. É muito conveniente, muitas pessoas falam assim, olha, pego o lixo de cozinha, abro um buraquinho e enterro. É muito cômodo e acha que sabe, acha que... Né? Pelo contrário, você está prejudicando, você está gerando... onde ali, naquela área de decomposição, você está queimando as raízes, por um bom tempo eles não vão poder aproveitar aquilo lá. Se assim fosse, todo mundo teria feito. Por que todas as pilhas de compostagem são feitas acima do solo? Porque tem a sua razão, tudo tem uma explicação. Senão você abria um buraco, enfiava tudo e jogava terra, acabou. E não é. Para você processar todo o material orgânico, vai uma quantidade muito grande de oxigênio. E as bactérias que têm que processar aquilo precisam de oxigênio para viver. Então, se você fez isso aí enterrado, não funciona, não dá certo.